A renovação de George Russell com a Mercedes está pronta e deve acontecer muito em breve. Ralf Schumacher cravou o Max Verstappen na equipe Aston Martin em 2026 e o Dr. Helmut Marko, conselheiro do grupo Red Bull, disse que o motor Red Bull Ford está muito próximo do motor Mercedes para 2026. Esses três assuntos têm alguns pontos em comum, até mesmo a renovação de George Russell com a Mercedes tem a ver com a situação de Max Verstappen. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. E a Mercedes está preparando já o contrato de George Russell, que deve acontecer já nos próximos dias. Essa renovação com o britânico e a equipe alemã deve acontecer muito em breve. Essa renovação, é claro, se dá ao fato do momento atual do piloto, que começou a temporada de 2025 muito bem. Acho que além das expectativas, no lugar onde poderia se colocar até mesmo a Ferrari, mas a verdade é que a Mercedes ocupa esse espaço com o George Russell. O piloto vem de 3 pódios em 4 etapas até agora e está apenas a 14 pontos do líder do campeonato. É uma situação muito administrável por George Russell, eu diria. Segundo uma matéria lá do motorsport.com, essa renovação de Russell com a Mercedes se dá por 2 temporadas, tendo uma opção a mais, podendo chegar até 2028. Em questão de valores, o que se fala na matéria é que pode chegar na casa de 30 milhões de dólares por temporada. E aí, junto com o fator do bom desempenho do piloto, eu tenho 3 pontos aqui interessantes que precisam ser falados. O primeiro deles é as juras de amor do Toto Wolff, né? Recentemente, ele tem dito aí em matérias, principalmente, que o George Russell é o top 3 de pilotos na Fórmula 1 e podendo chegar a ser até talvez o top 2, né? Então ele faz aí juras de amor pro George Russell e, na minha opinião, não faz sentido nenhum ele dizer que conta, né, dentro da equipe com o top 2 ou o top 3 pilotos atuais da Fórmula 1 e não faria sentido nenhum ele deixar de lado uma renovação ou até mesmo contar com esse jovem piloto britânico que é muito rápido. Eu tenho certeza que o George Russell é material para ser campeão mundial. É só olhar aí o que ele fez na Fórmula 2 quando esteve por lá. Então não faria sentido nenhum ele fazer todas essas juras de amor por o George Russell e simplesmente ao final dessa temporada, quando acaba o contrato do britânico por lá, simplesmente ele ir embora. Outro ponto é que o George Russell não tem para onde ir, né? A verdade é essa. Se a gente pega as opções aí do piloto britânico para a temporada de 2026, ele já disse que não estava com pressa de assinar um novo contrato com a Mercedes e tudo mais. Acho que o Russell está muito confortável com essa situação lá da Mercedes. Ele tem demonstrado que está em casa, né? Se tornou o líder de fato dessa equipe. Então, se a gente pega de fato as opções que o Russell tem na mesa, acho que não seriam grandes opções. Na Ferrari, as portas estão fechadas por lá, a não ser que aconteça algo de absurdo, né? Fora do comum no mundo da Fórmula 1. Na Ferrari, as portas são fechadas, a Red Bull não faz sentido pro George Russell e a Aston Martin, que seria uma outra opção. Acho que parece que a Aston Martin está indo para um outro caminho que a gente vai falar já já. Outro fator também dessa renovação do Russell com a Mercedes pode ser também aí o dedo do Max Verstappen, né? Será que a Mercedes não tentou de fato o Max Verstappen? O Toto Wolff já falou ao final da temporada passada que ele sondou mais ou menos o contrato do Max Verstappen novamente, mas no início desse ano chegou à conclusão de que deve contar com os 2 pilotos atuais no grid para a equipe alemã, o George Russell e o Kimi Antonelli. E são esses 2 pilotos que o Toto Wolff falou que são de fato o futuro da equipe. Será que a questão Max Verstappen não bateu na trave e aí de fato o Toto Wolff viu que o Max Verstappen é inviável para a Mercedes e aí a Mercedes estaria indo para um caminho mais sensato, né? Renovando o contrato do George Russell, quem sabe também renovando o contrato do Kimi Antonelli. Outra matéria no motorsport.com fala sobre o Ralf Schumacher, né? Esse piloto da Fórmula 1, agora comentarista do esporte. Ele fala que o Max Verstappen, ele crava o Max Verstappen indo para Aston Martin em 2026. Ele basicamente fala sobre os problemas que a equipe tem enfrentado nos últimos dias, principalmente nos últimos GPs, e as declarações do Max Verstappen após o Grande Prêmio do Bahrein, né? Eu trouxe isso aqui em vídeo no último vídeo do canal e basicamente é mais uma opinião, né? De fato,
Acho que muitas pessoas pensam igual, inclusive eu disse no vídeo de ontem que talvez já não seja a melhor opção para o Max Verstappen sair da Red Bull, quem sabe procurar aí novos caminhos. Vários pilotos que foram grandes campeões na categoria mudaram os ares, né? Tentaram se provar em outras equipes, como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, enfim. Não vejo o porquê do Max Verstappen talvez não seguir também esse caminho, né? Buscar novos ares. E quem sabe a Aston Martin, com muito dinheiro, né? A gente sabe que o Aston Martin tem investido bastante dinheiro para esse novo regulamento em 2026. Mas um fator muito importante que precisa ser dito, talvez aí seja o fator Honda, né? O fator Honda na Aston Martin para seduzir o Max Verstappen. O Adrian Newey, né? O mago da Fórmula 1, está por lá e parece que o problema não é dinheiro para a Aston Martin, mas o fator Honda, né, a fabricante Honda, estando na Aston Martin, pode ser um ponto muito interessante para essa dinâmica, né, essa junção do Max Verstappen com o motor Honda, que já deu muito certo até hoje, e principalmente talvez isso possa ser um ponto a ser considerado para o futuro, né? Honda e Max Verstappen talvez aí na equipe Aston Martin não seria nada mal. Mas a verdade é que em meio a toda essa turbulência, né, todo esse turbilhão de problemas que gira em torno da equipe Red Bull nos últimos GPs, o Max Verstappen tem que tomar uma decisão, né? É tudo ou nada, seria uma grande aposta. Qual seriam os melhores lugares para o Max Verstappen no grid a partir de 2026? Ele apostaria que o motor Red Bull Ford vai ser competitivo em 2026? A Red Bull, na verdade, sabe fazer carro competitivo, a gente sabe disso. Em 2010 a 2013, a equipe de energéticos dominou a categoria, mesmo após 2016, 2017, 2018, eles fizeram carros muito competitivos, todo mundo sabe disso, vencedores de grandes prêmios. Muito se falava naquele tempo que a Red Bull só não tinha um carro melhor ainda por conta do motor, né? O motor Renault, que causou grande polêmica aí, uma separação histórica entre uma equipe fabricante de motores e uma equipe de Fórmula 1, né? Foi uma separação muito ruim, como a gente já sabe. E em 2022, a partir do novo regulamento com o efeito solo, a gente sabe também o que aconteceu. A Red Bull tem dominado esse novo regulamento, com exceção do ano passado, que a equipe McLaren despontou, né, na tabela com o desempenho absurdo. De fato, a equipe de energéticos sabe fazer carro competitivo. Todo mundo da Fórmula 1 sabe disso. Agora, o que resta saber é se o motor Red Bull Ford vai ser competitivo para o ano que vem. Inclusive, um outro ponto aqui, o Dr. Helmut Marko, né, o conselheiro do grupo Red Bull, disse que a imprensa austríaca está cravando, né, está confirmando o favoritismo do motor Mercedes para o novo regulamento em 2026. O que se fala é que a diferença, né, de potência entre o motor Mercedes para o motor Red Bull Ford está em cerca de 6,7 cavalos, mas o Dr. Helmut Marko disse que o grande ponto para esse novo regulamento não se trata da potência, e sim do gerenciamento híbrido. E nessa questão, o Helmut Marko conta que a diferença entre Mercedes para a Red Bull Ford está na casa aí de 5 kW, o que na visão do Helmut Marko não seria nada mal começar o novo regulamento com essa defasagem de potência. Ou seja, na visão do Dr. Helmut Marko, o motor Red Bull Ford estaria muito próximo do motor Mercedes para o novo regulamento de motores em 2026. De qualquer maneira, a gente deve acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. Essa questão Max Verstappen ainda vai ser bastante comentada nos próximos dias, principalmente antes do próximo GP, que vai ser o Grande Prêmio lá da Arábia Saudita. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre todos esses assuntos. Renovação de George Russell com a Mercedes, o fator que pode levar o Max Verstappen para a equipe Aston Martin. O Ralf Schumacher crava, né, o Max Verstappen indo para a Aston Martin em 2026. E o motor Red Bull Ford, será que realmente estaria muito próximo do motor Mercedes, como diz o Dr. Helmut Marko? Diz aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal, vídeos novos todos os dias, com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, fui!